Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês e mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras, a partir da 1h. Meus amigos, vamos aí começando o ano litúrgico na maioria das casas. Algumas casas já começaram em janeiro, nós já entramos em fevereiro, estamos aí correndo já para o meio do mês, e aí começa o ano litúrgico, que normalmente e por convenção é uma coisa já convencionada por uma questão de tradição, até por uma questão da cultura iorubá trazida, né, com os antepassados, com os ancestrais para o nosso território brasileiro, de que se convenciona começar com as águas de Oxalá. Começa-se com o ano com um orixá mais velho, o orixá da paciência, Oxoguian, que é a sua forma mais jovem, é um orixá guerreiro, Funfun, que são os orixás brancos guerreiros. Tem alguns outros que estão dentro do panteão afro-brasileiro, da cultura principalmente do candomblé de Queto, que acabou sendo mais difundido depois que nos anos 50, 60, 70, até o início dos 80, o meado dos 80, nós tivemos aí o predomínio do candomblé de Angola. E depois, por convenção e por algumas, digamos, facilidades, o candomblé de Queto predominou. Por que ele predominou? Porque algumas, como eu disse, entre aspas, algumas facilidades existem no candomblé de Queto que não existem no candomblé de Angola. Né? Por exemplo, o recolhimento, que é um pouco menor, não é que seja menos importante. Não é que seja menos trabalhoso, mas o período de tempo para a vida moderna é um pouco menor. Então as pessoas, e de modo geral, os sacerdotes, ali a partir dos anos 70, anos 80, começaram a perceber que talvez o Queto se enquadrasse mais na vida cotidiana dos brasileiros. Porque Angola, por exemplo, você ficaria recluso, por exemplo, 3 meses, em média. O candomblé de Queto, em 1 mês, você acaba resolvendo tudo. Então, para a vida moderna, as pessoas que trabalham tiram férias e em 1 mês elas conseguem resolver a vida espiritual. Depois, evidentemente, há todo um acompanhamento, existe aí os 7 anos de acompanhamento, existe todo um trabalho que é feito, que é acompanhado pelos sacerdotes e pelas casas, enfim, cada casa tem um princípio básico, mas porém cada, entre aspas, cabeça, né, da comunidade, Babalorixá ou Ialorixá, tem a sua forma de conduzir aquela comunidade. Por quê? Porque existem variantes.
E muita gente, historiadores, antropólogos, estudiosos de modo geral, colocam que houve uma adaptação e houve a criação, né? Aí cabe umas aspas simples, houve uma criação de um candomblé novo, um candomblé brasileiro. Porque você tem as particularidades dos candomblés africanos. Por exemplo, em Oió que se cultua, principalmente Xangô, e todos aqueles, o que a gente chama de qualidades, ou caminhos de Xangô, que são acontecimentos que derivam daí o nome de cada orixá pertencente àquela raiz. Então, se, por exemplo, você tem Xangô Aganju, a Aganju é porque tem uma parte que pertence ao fogo, é o orixá Xangô que vem pelo caminho do fogo, talvez seja um das qualidades que a gente costuma dizer de Xangô mais quentes. Aí, por exemplo, você vai para a qualidade Baru, que Baru, Xangô com Exu. Então já tem aquele princípio dinâmico da comunicação, das vertentes que traz Exu, que aí se junta ao que é Xangô. Então, assim, há toda uma, entre aspas, parafernália que se estuda e que daí se derivam todas as vertentes, o que a gente chama de caminho ou qualidades, que designam e aí apontam aquelas principais qualidades de determinados orixás. Mas eu dizia que o ano litúrgico começa com as águas de Oxalá. Então você tem todo o ritual das águas de Oxalá, e nas quais os personagens principais são Oxalá, Oxalufã e Oxaguian. Um na qualidade mais velha, o outro na qualidade mais nova. Um na qualidade mais da sapiência, do sabedor, do mais velho, o qual a gente tem que prestar toda a reverência, todo o respeito para todos, né? Mas ele é o pai de todos, é o mais antigo, foi quem participou da criação do mundo, junto com o Dudu, o Olodumare, enfim, tem toda uma história que a gente pode esmiuçar mais à frente, mas a gente tem tudo isso. Já já nós voltamos com mais aqui no Candomblé Total. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltamos, meus amigos, aqui no Candomblé Total, Gislaine Vicente, com vocês, falando sobre o início do ano litúrgico aqui no Brasil e principalmente nós que estamos sediados em São Paulo. Eu vou falando mais por aqui, mas eu tenho um entendimento que o ano litúrgico se estende não só por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim. Pelo Brasil se estende o ano litúrgico, porque nós chegamos aí a fevereiro. E algumas casas já estão até na segunda festa, porque a primeira, que, como eu disse, que se começa com águas de Oxalá, muita gente já fez no finalzinho de dezembro, ou no início, ou no mês de janeiro. Algumas outras pessoas, ou algumas outras casas, já fazem, na verdade, em fevereiro. E outras esperam passar o carnaval. Como nós temos vivenciado aí um período atípico de pandemia, então
o carnaval, como o ano passado não houve, então o calendário ficou um pouco, diria, bagunçado, né, de forma organizada, né, bagunçado de forma organizada. Né? Cada casa procurou manter a sua dinâmica, tendo uma forma de cultuar, não deixar de cultuar, não deixar de trazer as energias positivas, fazer seus ebós, seus buris e todos os procedimentos que naturalmente tem dentro de uma casa, uma roça, um ilê de candomblé, de qualquer nação. E aí, isso desde 2020 não teve mais aquela nuance que deveria ser. Cada um acabou por optar por fazer suas coisas de maneira que não atrapalhasse o ano litúrgico, não se deixasse de fazer, mas também que não atraísse os olhares perante a pandemia, porque as casas que abriram com festas sem tantos cuidados foram pouquíssimas. E durante a pandemia de 2020, muita gente não fez nada durante meses. E isso foi empurrando os calendários. De repente teve gente que num mês fez várias festas para poder reorganizar o seu calendário. 2020 foi um ano atípico, 2021 também. E 2022 as coisas que vão se encaminhando de maneira a que sejam a contento. Então as pessoas têm toda essa preocupação para que agora, 2022, as coisas entrem no eixo. E felizmente a comunidade do candomblé tem se mantido bastante presente no calendário vacinal, né? As pessoas, os omorixás, babalorixás, todos os cargos e elorixás se mostraram muito favoráveis, tolerantes e de maneira muito salutar. Se vacinaram, não tiveram resistência com relação a isso, como muita gente teve, alguns artistas, políticos, negacionistas de modo geral da sociedade, e nós tivemos aí mortes que poderiam ter sido evitadas. Pois muito bem, 2020 nós procuramos manter tudo de maneira mais cautelosa, e como eu disse, algumas casas no final do meio para o final de 2020 começaram assim timidamente fazer suas atividades. Em 2021, muita gente fez suas atividades, porém com menos público, que já não era mais com aquele público aberto, com convite pelas redes sociais, ou convite impresso, ou boca a boca, telefone, o que fosse, já não se fez nesse sentido, porque realmente as pessoas sentem falta de louvar seus deuses, e quando você abre um convite, não tenha dúvida que sempre aparece alguém, principalmente quando se tem saudade dos cultos, né? Porque é onde você se encontra com seus deuses, no nosso caso os orixás, as entidades de modo geral, caboclo, exu e tudo mais, e a gente acaba por tendo essa possibilidade, como os nossos deuses são muito presentes, né? A gente consegue senti-los. Mas já já nós voltamos. Candomblé Total. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida
e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. E continuando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, falando do começo de temporada, né? Como eu vinha dizendo, as pessoas têm trabalhado em prol do nosso candomblé a partir do que elas podem oferecer. Ou seja, agora todo mundo vai procurar tirar, entre aspas, aquele atraso, porque foram 2 anos de muito cuidado e posso dizer para vocês que ainda se precisa de muito cuidado. Por quê? Porque não se tem a cura totalmente do mal que assolou o mundo todo e que vai tendo mutações. As águas de Oxalá abriram aos festejos do ano de 2022 e é verdade que muita gente começou a fazer isso já no ano passado. Então tem muita coisa por acontecer ainda. As pessoas estão tomando todos os seus cuidados, evidentemente, como existem outros festejos, como por exemplo o carnaval, e as pessoas estão tendo todo o cuidado para não se aglomerar. É verdade que todo cuidado é pouco, não é fácil, não é brincadeira, não é fácil a gente conseguir manter a expectativa longe do que a gente realmente quer. Então, tenhamos cuidado, tenhamos bastante parcimônia e bastante paciência para tudo que vai vir a acontecer de agora por diante. Como eu disse, as águas de Oxalá em muitas casas começaram no final do ano passado e as pessoas agora têm uma outra responsabilidade, que é manter justamente as pessoas num nível de ansiedade um pouco menor. Muita gente realmente tem ultrapassado um pouco a linha, mas com fé, que é o que nos move, para que tudo venha a correr de maneira inteligente, de maneira contente para essas próximas semanas, para essas próximas festividades que se aproximam. A gente tem toda uma problemática de que a situação não é fácil. É verdade que tudo tem muita situação, tem muita dificuldade, muita coisa para a gente estar fazendo, mas como a gente sabe, tudo é aprendizado e tudo também tem um porquê por acontecer. Todas as coisas a gente tem que manter uma situação muito salutar, porque é difícil. Tem que se fazer, mas evidentemente a gente tem que ter todas essas situações muito bem articuladas dentro do que a gente quer, que é crescer, que é manter nossas situações dentro do nosso parâmetro, ou seja, a gente conseguir controlar todas as coisas. Não é fácil, porque não depende de uma pessoa, de uma casa, de um local, depende de todo mundo. E isso não é fácil. Porque as pessoas também ultrapassam o limite, cada um tem o seu livre-arbítrio para todas as situações. Mas, como eu disse, o que nos move é a fé. E a fé deve ser colocada à frente de tudo. A gente tem todo um histórico que não é fácil, vindo de cima, vindo de todos os nossos governantes, que a gente tem sim uma possibilidade de trabalhar por cima de tudo isso e trazer o melhor para o nosso povo. Mas já eu volto falando um pouco mais
sobre tudo que a gente tem passado, sobre tudo que a gente tem amealhado nesse meio tempo. Vale ressaltar que isso vale para todos os tipos de festejo. Aqui a gente fala principalmente do candomblé de Queto, mas isso serve para a Umbanda, isso serve para o kardecismo, isso serve para tudo que a gente tem dentro da temática espírita ou espiritualista, que é o forte aqui da nossa rádio, da nossa Sensorial FM. Já já nós voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando aqui, meus amigos, Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total aqui pela nossa Sensorial FM. E eu queria encerrar esse bloco dizendo assim, que vocês tenham realmente precaução, cuidado, porque o ano está só começando, né? Nós estamos aí na metade de fevereiro e muita gente, como eu disse, fez a sua festa no final de 2021 e 2022 é uma continuidade, né? Para aqueles que começaram no final de ano, que encerraram e começaram no final de ano. Porque tem muita gente que faz a festa de Oxalá no final de ano, né? Dependendo muito do patrono da casa, enfim. Mas esse final de ano, às vezes, também é mais, vamos dizer, uma louvação para que no ano seguinte, né, tem gente que começa e fecha com Oxalá. Tem algumas casas, por algumas razões, que fazem esse tipo de ritual. Porque o tradicional seria realmente o começo do ano, mas tem gente que faz no final do ano para fechar o ano e depois já faz no dia 1º de ano ou na primeira semana do ano seguinte as águas de Oxalá, que tem normalmente esse recado, vamos dizer assim, de trazer boas novas, que é o que Oxalá deseja para todos, em todos os seus momentos, né? Como o Oxoguian, como o Batalá, como todos os nomes e os momentos. Me sigam, me procurem aí na página da Sensorial FM, Gislaine Vicente, WhatsApp, estou presente também, Gislaine Vicente e Gislaine Araújo, tudo na mesma página, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Estou como Gislaine.Vicente9. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima quarta-feira, a partir da 13h, na melhor web rádio do mundo. Sensorial FM.